Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @GenteQueFalaM, e o WhatsApp é 11, São Paulo, 974012235, um telefone também à sua disposição sempre, São Paulo 11 50526622. Conosco nesta edição de Gente que Fala, o Dr. Sérgio Amauri. Dr. Sérgio Amauri, diretor da Uniodonto. Dr. Sérgio, prazer tê-lo aqui. Muito prazer, o prazer é meu. O senhor é periodontista? Periodontista. Correto. Eu nem me arrisquei antes, porque eu rasurei tudo aqui, não uso óculos para... Periodontista é o... Por favor. É o cirurgião dentista que trata da gengiva. Sim. E da parte tecido mole da boca. Também conosco o cirurgião plástico, doutor Alexei... doutor Carrijo. Como eu pronuncio o teu nome, doutor Carrijo? Alexei Carrijo. Alexei Carrijo. Mas todos me conhecem como Carrijo Zancopé. Eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, desde 2008. Perfeito. Doutor Carrijo conosco também. Vamos, então, começar com um assunto que está em todas as manchetes nesses dias, até pelo que aconteceu recentemente envolvendo uma figura pública, né? Mas cada vez mais as brasileiras estão recorrendo à lipoaspiração para eliminar a gordura que permanece mesmo quando a dieta é bem sucedida. Mas, doutor Carrijo, lipoaspiração, agora a notícia fala em lipocavitação. Qual é a diferença, né, para eu não me confundir mais com os termos aqui? Zancopé, como nós chegamos no verão, é um tempo que diminui muito as cirurgias plásticas pelo pós-operatório, que a paciente não pode ter exposição solar. Nessa época, não quer mostrar? Não pode mesmo pelas cicatrizes que podem ficar hipercrômicas com exposição solar. Então, nesse momento do ano, a gente ganha muito campo para procedimentos estéticos minimamente invasivos. Dentre eles, um que chama muita atenção e que está muito na mídia agora nesse momento é a lipocavitação ou ultracavitação, que também alguns denominam como lipoaspiração sem cortes. A ultracavitação ou lipocavitação nada mais é do que um ultrassom convergente focal. Por que focal? Porque ele é direcionado especificamente para o adipócito, que é a célula de gordura do corpo humano, que está localizada no subcutâneo. Esse tratamento é um tratamento que preserva os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. Essa cavitação, ela promove um aumento das bolhas dentro da célula do tecido gorduroso, que é o adipócito, levando ao rompimento desse adipócito. Então, é um tratamento indolor, feito na clínica, não tem anestésicos, não tem nenhum pós, inclusive o paciente pós-tratamento é indicado fazer sim atividades físicas para poder acelerar o metabolismo, acelerar a excreção tanto renal quanto hepática da gordura que foi destruída pela lipocavitação. Doutor Carrijo, a notícia diz aqui, né, para eliminar a gordura que permanece mesmo quando a dieta é bem sucedida. Aqueles que hoje o método é mais rápido do que uma dieta, né? Qualquer cirurgia, o efeito é imediato. Aí eu faço uma dieta, sem dúvida alguma, eu vou ter um tempo maior para né, chegar ao que eu imagino que seria o ideal. Né? Zancopé, todos esses tratamentos estéticos, eles foram criados e produzidos para ter um efeito coadjuvante. Então, a lipocavitação, ela não é indicada para emagrecimento. Ela é indicada para um tratamento complementar à dieta, ao acompanhamento nutricional, à atividade física, e ela trata apenas gordura localizada. Ela não trata a gordura do corpo inteiro. A gente sabe que a gordura ela
está depositada no subcutâneo, mas também nós temos a gordura visceral, que é aquela que está intracavitária, que está aderida no fígado, na parte intestinal. Então, a lipocavitação ela veio para tratar a gordura localizada e não para emagrecer o paciente. Doutor Carrijo, quer dizer que milagre não existe, doutor Carrijo? Não, infelizmente milagre não existe. E um outro erro também é que as pessoas acharem que a lipoaspiração ou a cirurgia plástica é um tratamento que dá um resultado imediato. Não dá. A paciente tem um pós-operatório que costuma ser entre 3 e 6 meses. Então, nessa época do ano, o ideal é fazer tratamento estético mesmo e não tratamento cirúrgico. Também conosco o doutor Sérgio Amauri Escalon. Isso, doutor Sérgio? Sim, perfeitamente. É um assunto muito interessante que também abordamos com frequência, que é mau hálito ou halitose, que interfere no dia a dia das pessoas. Mas, doutor Sérgio, como eu saberia que eu tenho mau hálito, né? Porque a gente não sente os próprios aromas ou odores. Você vai se acostumando. Sim. A esse odor, né? Então, as suas sensibilidades com relação a esse tipo de cheiro, né? Sim. Vai ficando habitual para você. Mas a gente não pode esquecer que os outros sentem, né? Então, é preciso que a gente tome bastante cuidado, né? Porque, como você mesmo falou, isso aí não faz parte da nossa intimidade, né? Eu presenciei várias vezes no consultório, o marido marcava consulta e logo em seguida a esposa ligava, olha, dá uma olhadinha aí, vê o que está acontecendo, ele está com muito mau hálito e tal. E você vê que isso é uma coisa que não faz parte da intimidade do casal. Né? Ela pode falar que você está com um mau cheiro nos pés ou está com um suor muito fétido, mas o mau hálito dificilmente faz parte. E tem uma causa específica? Olha, existem várias causas específicas e, de acordo com a nossa conversa anterior, o cigarro é uma delas. Mas o tipo de alimentação também influi bastante. Se você come cebola, alho, né? Se você se tempera, você vai provocar... Você tem de acordo com a sua alimentação, você vai apresentar um tipo de halitose. O álcool também interfere bastante. E com o tempo, isso aí vai fazendo parte do organismo. Sim. Né? E você transfere isso tudo tanto para o corpo inteiro quanto para o hálito. Existem algumas medidas que teriam que haver alguma verificação do profissional, do dentista, com relação também a cáries, problemas periodontais, certo? Tártaro, problema de garganta, que já não é a nossa parte, mas... Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que talvez possa parecer até sem propósito. Mas por que esse seria um problema que eu devo consultar um dentista? Mau hálito, por quê? Porque 95% da causa da halitose, ela vem de problema tanto gengival ou problema periodontal. Periodontal ou problema de cárie ou dente que está próximo a ser feito um canal, ou a saburra que forma em cima da língua, ela já é o precursor da halitose. A má higienização, falta do uso constante do fio dental. Às vezes a gente imagina que 1 ou 2 escovações por dia é o suficiente, apesar da eficiência
dos cremes dentais, mas a gente preconiza no mínimo 3 ou 4. Aí quando o senhor fala desses hábitos de escovação, de fio dental, eu vejo isso com muito, sei lá, não seria com interesse, mas eu vejo isso, falta exatamente a cultura da gente incutir isso nas pessoas, na educação que vem de casa. Aí você educa as crianças lá, mas as crianças, de repente, uma das rebeldias é não escovar os dentes. Com certeza teve muita criança agora com a prefeitura impedindo para economizar água que as crianças escovassem o dente após a refeição, né? A gente fica pensando, mas voltar atrás, né? Uhum. Mas isso tudo faz parte da educação de higiene, né? Se você exige a educação, você coloca na cabeça da criança que ela tem que tomar banho todo dia, tem que lavar as mãos todo dia, toda hora, antes de alimentar. Teria que ter também a indicação do hábito de escovar os dentes após a refeição. Dr. Sérgio, existe algum exame complementar que, associado ao tratamento odontológico, possa diagnosticar a litose? Hoje existe a litose, ela, vamos falar assim, que evoluiu, né? E hoje, inclusive, existem centros especializados em litose para determinar principalmente a causa, porque ela realmente causa um desconforto no portador. E é preciso que alguém alerte, porque normalmente ele não sente. Existe uma manobra que seria colocar água na boca, fazer o bochecho e jogar fora. Você sente sutilmente algum cheiro diferente, mas isso não determina porque vai da hora que você vai fazer isso. Por exemplo, após a alimentação, você vai ter uma litose com relação à alimentação que você teve. Peixe, o sabor do alimento. Como o senhor disse, se comeu cebola... Se comeu cebola, uma salada vai ter... com muita cebola, certamente vai atribuíram aí há muito tempo a causas do estômago. É claro que se alguém tem algum problema pulmonar, ele vai exalar, né? Se tem o problema de diabetes, ele vai exalar o cheiro, o problema estomacal, mas 95% das causas é oriundo da boca, da cavidade oral. Uma bastante acentuada, que é a caseose, que é uma atrofia da glândula das amígdalas, que causa um hálito tremendamente podre, certo? Vamos falar assim bem Sim. claro. E aí seria a parte do otorrino em atuar, mas é da indicação do dentista, da alçada do dentista Parece determinar, senhor, né? Além da esposa, o senhor é o primeiro que sofre com o problema e tem que alertar. Alertar. Né? O senhor pode, no diagnóstico teu, olha, você está com um problema, não é referente a seus dentes, a gengiva, você tem que... seria isso. Uns anos atrás eu fui fazer um curso, aconteceu uma coisa até engraçada, que tem um êmbolo que a pessoa vem e sopra ali dentro daquele êmbolo, e a gente vai cheirar para determinar. Primeira vez eu virei para o professor, senhor me desculpe, mas eu me recuso. Eu posso tomar bomba, mas eu me recuso a participar desse teste.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nesta edição, o periodontista Sérgio Amauri Scalon, que é diretor da Uniodonto, e o cirurgião plástico Dr. Carrijo, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Carrijo, o que tem a ver o cigarro com a cirurgia plástica, Dr. Carrijo? Está aqui, o cigarro é o grande causador de envelhecimento precoce. Eu preciso ler tudo isso daqui ou o senhor me facilita essa informação? Pode deixar que eu te facilite, por favor. O problema do cigarro... primeira coisa, eu digo porque da não leitura, porque uma das coisas que nós estávamos conversando anteriormente é que a tua orientação é com relação a não fumar. Justamente. O problema do cigarro, ele envolve ele tanto no envelhecimento precoce e aumenta as complicações dos tratamentos que a gente vai fazer para diminuir esse envelhecimento. O cigarro, a gente sabe que ele tem mais de 4.700 substâncias e uma das mais importantes é a nicotina. O que a nicotina causa? Ela causa uma vasoconstricção, que é a diminuição da luz do vaso, e causando essa vasoconstricção, ela aumenta a pressão arterial do paciente, aumentando as complicações no ato anestésico. Outro fator que o cigarro causa, essa nicotina causando essa vasoconstricção, ela vai diminuir o calibre do vaso, ela vai diminuir o aporte sanguíneo e de nutrientes para a pele. Por quê? Porque ela atua principalmente nos vasos periféricos, que são os capilares, que são a última passagem de sangue para nutrir a pele, para nutrir o corpo como um todo. Então, ela diminui o aporte de nutrientes, ela aumenta a degradação do colágeno, e o próprio movimento, a própria mímica que o paciente tem para poder sugar o cigarro, expirar a fumaça, o paciente fecha os olhos mais para poder expirar a fumaça e tudo isso vai aumentando os sulcos, aumentando as rugas, principalmente periorais, ao redor dos olhos. Tudo vai afetar no envelhecimento do paciente. Dr. Carrijo, como é que é? Fecha os olhos para expelir a fumaça? Como a fumaça do cigarro irrita os olhos do paciente, ele fecha os olhos para poder expirar a fumaça. Então isso aumenta a mímica ao redor dos olhos, aumentando assim a formação de rugas, sulcos. E esses sulcos vão ficando cada vez mais profundos, mais difíceis de se tratar. O cigarro aliado ao anticoncepcional é uma combinação perfeita para a gente ter um desastre na cirurgia plástica, porque todos os dois vão aumentar a adesividade plaquetária. O que seria isso? As plaquetas são células sanguíneas que têm o poder de aderirem umas às outras. E é isso que vai ocluir o vaso, que vai causar uma necrose no pós-operatório ou mesmo uma embolia pulmonar, que é tão fatal num paciente pós-cirúrgico. O senhor está falando dos efeitos diretos na face, né? Na face, na corrente sanguínea e no corpo como um todo. Porque o cigarro, o primeiro efeito dele é no vaso periférico. Mas a longo prazo, ele vai alterando as paredes dos vasos calibrosos. Vai aumentando a adesividade plaquetária à parede do vaso, você imaginando a parede do vaso por dentro, uma artéria, uma veia por dentro. Ele vai diminuindo a luz do vaso, essas plaquetas vão aderindo à parede do vaso e vai diminuindo cada vez mais o calibre, a luz do vaso. E essas plaquetas também podem se soltar e irem parar no pulmão, causando uma embolia pulmonar, que é uma complicação seríssima no caso de uma cirurgia plástica. Voltando ao Dr. Sérgio aqui, eu posso colocar o cigarro como causador da halitose também, do mau hálito? Mas a primeira coisa que eu falei... Sim, não, mas eu estou... ele contribui bastante. Incentivando aqui para que o senhor dê mais detalhes. O Dr. Carrijo teceu detalhes aí sobre a influência do cigarro na expressão facial, né? Então, não tem nem dúvida que ele contribui. Estou pedindo a tua reafirmação para isso. Contribui tanto
o que sai do pulmão, o que sai do estômago, né? Em termos de cheiro, Sim. né? Que exala do pulmão, que exala do estômago e o que exala de dentro da boca. Sem dúvida nenhuma, o cigarro é o grande contribuidor aí da litose. O senhor é periodontista? Sou periodontista. A influência direta do cigarro. Diretamente em cima tanto dos dentes quanto da gengiva, a cicatrização de pós-operatório. O doutor aí mesmo explicou, né? Nas cirurgias bucais, sofrem as mesmas consequências plaquetárias que sofrem uma cirurgia plástica, né? Com relação ao cigarro. Inclusive, alguns insucessos do implante dentário é justamente no fumante, né? 98% dos insucessos se dá com relação ao fumante. O cigarro provoca uma rejeição nesse tipo de... Não seria rejeição, mas é uma deficiência na osteointegração do material com o osso, né? E a própria cicatrização também do pós-cirúrgico, né? É causada pelo cigarro. E na coloração dos dentes? Sem dúvida nenhuma, ele fica muito mais amarelado. Sim. Né? Que a gente tem... A incidência é direta? A incidência é direta. A gente tem por exemplo, está muito comum o clareamento dentário, né? E para o fumante, eu fazia muito clareamento com laser, e a primeira recomendação, o uso do cigarro já seria como se fosse ali o cirurgião plástico falou: se a senhora fuma, eu não vou fazer a cirurgia. Uma contraindicação. E seria a contraindicação exatamente o caso do fumante. Porque a ideia que a gente tem é o dente blindado, né? Sim. Mas não, ele é constituído microscopicamente em canalículos, e onde a sua alimentação vai influenciar na coloração com o tempo, e vai influenciando a Coca-Cola, a massa de tomate, o vinho, o cigarro e tal. Quando a gente faz um clareamento, a gente remove, por um processo de oxidação, a gente remove toda a sujeira que está dentro desses canalículos. Então você imagina um cano que está com a luz estreita e você passa coisa e limpa, passa um material lá dentro e limpa aquele cano. A água vai fluir muito mais do que antes. Sim. Certo? Ali no dente acontece a mesma coisa. No fumante, ele vai absorver de tal maneira a fumaça, certo? A nicotina ali, ele vai... que o clareamento vai tornar depois uma tortura, porque o dente vai manchar desigualmente e vai ficar horrível. Quer dizer que se ele quiser fazer um clareamento, ele tem que parar de fumar para ter sucesso. Tem que parar de fumar para ter sucesso. Doutor Carrijo, o doutor Sérgio fez uma observação interessante e eu vou transferir aqui para o senhor. Haveria a possibilidade do senhor, olha, eu não vou fazer a cirurgia por causa do cigarro que a senhora consome, a senhora, o senhor, algum paciente que o procure, e aí o senhor seja taxativo. O cigarro interfere diretamente na tua situação. Isso é possível? É sim, Zancopé. Inclusive, nós cirurgiões plásticos, nós caracterizamos a face do paciente fumante como o rosto do fumante. O que é o rosto do fumante? É aquela paciente que possui os dentes, não a maioria, mas grande parte delas, tem os dentes amarelados, tem a pele acinzentada, tem o aumento das bolsas gordurosas, principalmente nas pálpebras inferiores, e o próprio ressecamento cutâneo. Então, quando uma paciente fumante entra no meu consultório, eu não preciso fazer a parte do questionário perguntando se ela é tabagista ou não.
Na maioria das vezes eu já sei que a paciente é tabagista pela própria pele da paciente. Tratamentos corporais, a gente ainda pode lidar um pouco com diminuição do tabagismo. A gente fala que se você for orientar a paciente a parar de fumar, o ideal é que ela pare de fumar 3 meses antes do procedimento. E mude de médico. Algumas mudam de médico, mas aquelas que você... Mude de dentista e muda de médico. Algumas mudam de médico, mas eu prefiro trabalhar com uma paciente que siga as minhas orientações, principalmente no pré-operatório. Tratamentos faciais eu contraindico em paciente tabagista, então ao invés do lifting, seria legal a gente fazer uma sutura cilioete, que são fios de tração, que são procedimentos com menos morbidade, que tenha menos complicações pós-cirúrgicas. Então, assim, na parte corporal, eu peço para a paciente parar no mínimo 3 meses. Se ela não conseguir parar de fumar 3 meses antes do procedimento, pelo menos que ela diminua a frequência de fumar, né, o volume, a quantidade de cigarros que ela fuma. Porque se essa paciente não parar 3 meses antes, provavelmente na indução anestésica nós teremos problema, porque aumenta a tosse da paciente quando ela para de fumar por 3 meses. Então, assim, ou para 3 meses antes, ou é melhor não parar e só diminuir. No pós-operatório, é imprescindível que o paciente pare de fumar. Por quê? Porque é nesse momento que nós vamos precisar dos vasos, principalmente os capilares, funcionando. E se essa paciente fuma, nós teremos problema. Para tratamentos faciais, eu sempre contraindico. Paciente tabagista, eu não faço ritidoplastia ou lifting facial. Eu prefiro trabalhar com toxina botulínica, com preenchimento, com fios de tração, que é o cilioete soft. E todos os tratamentos que eu faço estéticos são absorvíveis. O que significa isso? Que a paciente tem a vantagem que, se ela não gostou do procedimento, por um tempo de 1 ano, o tratamento vai ser totalmente absorvido pelo corpo. Ou, se essa paciente quer fazer outro tratamento, ela não vai ter contraindicação por ter feito um anteriormente. O assunto não é cigarro, mas a gente acabou nele aqui. A pergunta que eu fiz para o doutor Carrijo, eu transfiro para o senhor, doutor Sérgio. Existe a possibilidade de, no caso de atender algum fumante, o senhor considere a necessidade que ele pare de fumar ou que diga, olha... Olha, a gente procura orientar ao máximo, né? Outro dia um amigo me ligou pedindo uma orientação e tal. Porque não deu certo, porque o dentista virou para mim ser fumante. Mas ele deveria ter avisado antes que o resultado com o fumante, a gente nunca consegue o ideal, né? Sim. Então, estaria comprometido o resultado pleno com relação a isso? O resultado pleno, sim. Perfeito. Eu acho que, no mínimo, caberia, e o doutor até... Ele deixou bem claro, se o paciente não conseguir parar, mas pelo menos que diminua, quer dizer, o paciente está sabendo disso. Você tem a função de orientar o paciente. Perfeito. A orientação. Do risco. Agora, né? assim, eu nunca tive. Não vou fazer porque você fuma. Perfeito. Eu vou te ser sincero. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe!
As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, sempre com reapresentação 6 horas da tarde. Conosco hoje, periodontista Sérgio Maurício Calon, que é diretor da Uniodonto. E o cirurgião plástico Dr. Carrijo, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, participando desta edição de Gente que Fala. Falar em cirurgia plástica, posso manter contato com o Dr. Letísio? Dr. Nelson Letísio, boa tarde, Dr. Letísio. Boa tarde, Zancopé, tudo em ordem? Tudo bem. Dr. Letísio, o país inteiro está comentando o caso da modelo Andressa Urach, internada em estado grave devido a uma intoxicação causada por uma aplicação de hidrogel na perna. Mas eu gostaria de perguntar o que aconteceu exatamente, doutor Letísio. Bom, antes de mais nada, um abração, Carrijo, tá? Tudo em ordem aí, cara. O seguinte, Zancopé, o hidrogel é uma poliamida, é um derivado de petróleo. E tipo o nylon da vida, é como o PMMA, o polimetilmetacrilato, é um acrílico. Então são corpos estranhos, entende? Então você injeta diferente de uma prótese de silicone, por exemplo, em que você coloca a prótese, se o paciente sofrer uma rejeição, se tiver algum problema, tiver uma infecção, você tira a prótese como um todo. Então você, entre aspas, acaba com o problema. Então, o grande problema da infiltração de material aloplástico é que você, como eu acabei de falar, você infiltra e aquele material ele acaba penetrando nos tecidos. E se houver uma rejeição, se houver algum problema com esse material, fica de difícil solução, porque se você injeta no rosto, por exemplo, eu já tive casos de pacientes que tiveram reações com PMMA e reações com hidrogel. Então, é uma situação difícil, porque a sequela causada, se houver um problema, é muito pior do que se ela não tivesse feito nada. Embora esses materiais tenham sido liberados pela vigilância sanitária, tudo para o preenchimento, tanto na face quanto em algumas áreas do corpo, desde que usado com bom senso, tem resultados interessantes.
Porém, o que acontece? Você injeta um material desse, ele pode, no ato da injeção, ser contaminado por algum tipo de bactéria. Então forma uma coisa que a gente chama de biofilme. Então fica aquela pequena quantidade de bactérias junto e estável. Então ela fica equilibrada. E a pessoa vem vivendo. De repente, uma pessoa dessa pode ter uma pneumonia, por exemplo. Cai muito a imunidade dela. Pronto. Aquele biofilme que estava estável, ele começa a dar um problema. Então, na região onde foi injetado esse tipo de material, pode causar uma infecção, assim, por queda da resistência do paciente. Essa moça, pelo que se consta, entende? A gente ouve também por noticiários, por alguns colegas falando, o que acontece? Ela foi tentar remover o material injetado que estava causando problema. E provavelmente foi uma reação tipo biofilme, em que aquelas bactérias que estavam junto com o material, que é o material aloplástico, que pode, todo material aloplástico pode causar rejeição, esse biofilme, essas bactérias que estavam juntos, de repente começaram a se manifestar. E como era uma área relativamente grande que foi infiltrada, então você tem realmente você tem um desencadeamento de uma reação inflamatória, de uma reação infecciosa de um porte um pouco grande. E, de repente, essa manifestação grande, devido à área infiltrada foi grande, você tem uma manifestação muito grande de infecção, levando a uma septicemia, levando uma parada de função renal, e todas as consequências de uma septicemia. Então é isso. Ainda, essa na minha modesta opinião, o bom preenchedor ainda é a gordura, né, Zancopé? Porque você vai tirar de um lugar e colocar no outro, e você não tem reação adversa, tem tronco mesenquimal na gordura, então é mais interessante na minha modesta opinião. Dr. Letísio, existiria algum cuidado especial na utilização desse hidrogel que o senhor possa aí afirmar? O cuidado especial é fazer com uma técnica de antisepsia e asepsia bastante rigorosa, saber do paciente se ele tem alguma doença tipo autoimune, alguma coisa que possa prejudicar, entende? Algumas doenças familiares, algumas coisas que, minha família, todo mundo tem algum tipo de doença autoimune, tipo lúpus, alguma coisa. Então, isso já é uma contraindicação para esse tipo de procedimento, e injetar em pequenas doses, né, Zancopé? Não em grandes doses, porque se der um problema no paciente, o problema vai ser grande, né? E como em todo tipo de corpo estranho, você nunca sabe, como uma prótese, eu falo, uma prótese binária, uma prótese de mama, o que você tem? Se você tiver um problema de rejeição do tecido, uma infecção local, aquele tecido de infecção local se transforma num corpo estranho totalmente. Então, você tem uma infecção numa prótese mamária, você vai ter que tirar essa prótese fora. É muito difícil você segurar uma infecção numa prótese mamária. Então, você retira a prótese, pronto. O organismo tem a chance de recuperar sem aquele corpo estranho presente. Agora, se você tem um material infiltrado no tecido, e você teve uma infecção, puxa, frente a uma infecção, como você vai remover tudo aquele material infiltrado? Então se torna mais difícil a solução. Então é sempre fazer com parcimônia, sempre fazer com muito cuidado, fazer a infiltração em pequenas áreas, esperar a reação do tecido. Se bem que essa reação pode ser tardia, como eu falei para você faz uma infiltração hoje, daqui 6 meses, 1 ano, o paciente tem uma pneumonia, tem uma infecção renal, tem uma infecção urinária forte. Essa queda de resistência pode fazer com que aquele biofilme existente em volta da poliamida, do hidrogel, vir a se manifestar e você ter uma infecção no local. Agradeço ao Dr. Letísio conversando conosco, cirurgião plástico, participando do nosso Gente que Fala. Dr. Letísio, uma boa tarde. Zancopé, saúde e paz para todos aí. Um abração, cara. Você está acompanhando Gente que Fala, conosco aqui no estúdio hoje o periodontista Sérgio Amauri, que é diretor da Uniodonto, cirurgião plástico Dr. Aliexiei Carrijo, até o final do programa eu consigo, tá bom? Com certeza, Carrijo. Que é cirurgião plástico.
Doutor Sérgio, o senhor é diretor da Uniodonto. Uniodonto. Planos odontológicos, posso classificar como sendo recentes no Brasil? Nós já temos 40 anos. Sim, então é recente, eu sou jovem. Não, mas é uma prática que tem se intensificado há pouco tempo. Aceito pela população há pouco tempo, posso há pouco colocar tempo, dessa forma. Quando o senhor fala 40 anos, quando o senhor fala 40 anos dele ter sido implantado na nossa sociedade, ter sido aceito pela sociedade, né? Então eu considero isso pouco tempo. Né? Eu vejo como pouco tempo. Porque você tem a fase de implantação, a fase da aceitação. Hoje a aceitação já é maior. Certo? Antigamente existiam clínicas que davam assistência odontológica nas indústrias, fábricas, lojas de departamento. E esse segmento veio aprimorando com o advento da Unimed. Logo depois formou-se a Uniodonto, que são cooperativas odontológicas, tanto cooperativa médica e cooperativa odontológica, porque a Uniodonto é uma cooperativa. E esse segmento ele vem crescendo substancialmente. A gente tem como base o crescimento da assistência médica, e a odontologia vem acompanhando, apesar de ter aí um campo muito grande a crescer e alcançar a parte da saúde, né? Agora, quando eu falo... Mas ela tem crescido bastante. Sim. É mais fácil hoje o cidadão aceitar um plano odontológico, como era há algum tempo o plano de saúde? É o segundo... Deixa eu colocar melhor para o senhor, porque eu entendi a sua pergunta. Nós temos a consciência, né, no Brasil, de que todos nós deveremos ter um plano de saúde, porque o serviço de saúde do governo é uma lástima. Então nós temos que ter um plano de saúde. Agora, este conceito, não o serviço público, mas este conceito de que todos devemos ter um plano odontológico, está se enraizando na população? Vem crescendo bastante, e é o segundo benefício mais exigido dentro da empresa. Sim. Por incrível que pareça. Né? É mais da parte das empresas do que da parte individual? Não, a procura também individual é muito grande. Nós temos um plano particular hoje com 45 mil beneficiários. Aqui na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo. Isso é um número elevado? Estou perguntando. Eu para o senhor que é especialista na área. E eu sou só curioso, eu sou só jornalista. Eu fico perguntando para ver se o senhor. A concorrência é muito grande, né? Sim. Se você pegar os beneficiários que não estão dentro da indústria, dentro da empresa e tal, que não estão ligados a uma empresa, eu consideraria isso uma quantidade bem grande. O Dr. Carrijo, por exemplo, é cirurgião plástico. A gente conversou instantes com o Dr. Letícia, cirurgião plástico. O dentista ainda é aquele da identificação pessoal? Eu vou no meu dentista, por exemplo, eu não vou no meu cirurgião plástico. Né? São circunstâncias que levam a um cirurgião plástico. São circunstâncias que são encaminhadas a ele. Agora, o dentista já é aquele negócio que hoje essa nem ligação mais, aí, essa ligação tem, por exemplo, se o Carrijo fizer uma cirurgia, aquele paciente e gostou da cirurgia, porque tem a questão de empatias e empatias, né? Empatias e apatias, né? Sim. E gostou do Carrijo, ele vai ser o cirurgião plástico o resto da vida para ele. E indicado por todos, seria isso? Inclusive eu, como cirurgião plástico, às vezes eu me vejo sendo chamado de médico de família.
não que eu faça uma medicina familiar tradicional, Sim. mas porque eu já operei a mãe, eu já operei a filha, já tô chegando. Isso porque eu não tenho uma trajetória muito longa de trabalho na especialidade de cirurgia plástica. Mas assim, eu já tiveram famílias que eu operei a mãe, a filha e a neta, ou o neto. Né? Ou tratamentos estéticos complementares também. Então, eu acho que assim, referência, relação médico-paciente, dentista-paciente é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa que, mesmo com a popularização tanto da cirurgia plástica quanto dos convênios odontológicos, eu acho que vai e volta. É uma coisa que, em algum momento, a pessoa procura uma cirurgia plástica, por exemplo, por preço, ou por localização, ou por alguma vantagem que aquela paciente tem de escolher aquele cirurgião, mas na maioria das vezes a gente se torna mesmo um cirurgião familiar. Cirurgião plástico é mais procurado pela vaidade, não tanto pela necessidade, é isso que eu quero. Não uma cirurgia corretiva. Por exemplo, na minha clínica, eu sou mais procurado pela vaidade. Sim. Mas eu também trabalho em hospitais onde eu faço a parte de cirurgia reparadora. Sim. Eu sou sobreaviso de um hospital grande da indústria do papel. E nesse hospital eu só faço a parte reparadora. É mais tratamento de queimado, enxerto de pele, cirurgia de mão, traumas de mão. Então, assim, eu ainda consigo fazer as duas coisas, mas a maioria dos colegas, principalmente os recém-formados, a gente percebe que eles estão fazendo mais a parte estética e não a parte reparadora. Você está conosco no Gente que Fala. Temos algumas perguntas aqui para o Dr. Carrijo e Dr. Sérgio Scalon. Ana do Carmo das Perdizes. Dr. Carrijo, esteticamente as brasileiras se tornaram bonecas de cera? Todas de algum modo acabam exagerando nas plásticas? Se a gente não conseguir filtrar dessa paciente ou dessa cliente o que ela precisa e não o que ela deseja, a gente vai cair naquela de que estamos criando um exército de pessoas da mesma fisionomia, né? Do mesmo estereótipo. Então, hoje em dia a gente tem que ter bastante critério. A gente sabe que existem pacientes que, da mesma forma que elas gostam de comprar roupa todos os dias, de trocar de carro todos os dias, ela também quer transformar o corpo todos os dias. Nós não podemos cair nessa cilada, porque provavelmente essas pacientes em algum momento vai ter algum tipo de complicação. Se você deixa a paciente achar que a cirurgia virou uma coisa muito comum do cotidiano, ela vai acabar não tendo mesmo os cuidados apropriados no pós-operatório, e a gente vai ter muito mais chance de complicações, de insucessos, principalmente na área estética. Vou alternar algumas perguntas que eu estou recebendo aqui. O Dr. Sérgio, a Vânia das Perdizes. Hoje os implantes ficaram mais baratos? Sinceramente, não notei isso. Necessito de um e, infelizmente, não cabe no meu bolso, diz a Vânia das Perdizes. Olha, não é muito minha área. Sim. Né? Porque eu faço mais periodontia, né? Sim. Mas tem muito colega que faz implante, tem conhecimento de como é a técnica. Realmente houve um barateamento aí de custo de material. E normalmente esses materiais, à medida que vão saindo bastante, a tendência é do preço diminuir. Mas os melhores materiais são em dólar e o dólar está bem alto, né? Valquíria da Cachoeirinha. Dr. Carrijo, existe risco na cirurgia plástica para paciente cardíaco? Sim, o risco existe, por isso a gente, no pré-operatório, quando a gente faz aqueles exames para poder saber se a paciente está hábil ou não à realização do procedimento, em todas as pacientes eu solicito um eletrocardiograma e uma avaliação cardiológica, principalmente para a gente poder classificar a paciente, e essa classificação que vai ser de fundamental importância para o anestesista, para ele poder, a gente já entrar no procedimento cirúrgico sabendo
com qual paciente a gente está lidando, quais são as complicações que podem surgir tanto no ato operatório quanto no pós-operatório relacionadas a problemas cardíacos. Por exemplo, hipertensão arterial é um problema, uma patologia que pode aumentar bastante as complicações cirúrgicas, como hematoma, deiscência de sutura, que é abrir os pontos da cirurgia logo no pós-operatório imediato. Bom, a Helena manda a Helena aqui do centro manda uma pergunta que nós já esgotamos o assunto, entendo eu, sobre mau hálito, né? Mas tem a Márcia de Cotia. Doutor Sérgio, a Márcia diz: retirei um dente para colocar aparelho. O espaço que falta é preenchido em mais ou menos quanto tempo? Olha, eu não entendo. A pergunta é para o senhor, eu não entendo isso daqui. Normalmente o tratamento clássico ortodôntico, ele varia de 18 a 20 meses. Né? É claro que talvez exista aí o fator idade, o tamanho desse espaço, o problema, o fator periodontal, o fator ósseo, que talvez prolongue um pouco mais. Mas normalmente o tratamento ortodôntico gira entre 18 e 20 meses. Dr. Carrijo, Jaime do Jardim Bom Filhole, o choque anafilático em procedimento de lipoaspiração pode ser evitado? Choque anafilático é uma coisa difícil de se evitar. Por quê? Porque é uma coisa inerente ao corpo humano. O choque anafilático nada mais é de uma reação alérgica a um medicamento, a um produto que foi ou passado ou injetado no paciente. Infelizmente, existem vários medicamentos que a gente não pode fazer o teste antes para poder saber se essa paciente tem alergia ou não. Nos tratamentos tópicos, como peeling, tratamentos cosméticos, a gente ainda tem como testar. Por exemplo, se você vai fazer um peeling no rosto da paciente para rejuvenescimento facial, a gente pode testar previamente no braço da paciente, esperar numa área bem pequena, esperar por 24, 48 horas. Se não tiver nenhuma reação, a gente está apto a fazer o tratamento facial. Agora, nos procedimentos que envolvem anestesia, tanto peridural, RAC ou anestesia geral, infelizmente, se é o primeiro procedimento da paciente, a gente não vai saber como alertá-la e nem prevenir o choque anafilático. Se essa paciente já teve alguma reação, alguma complicação em outro procedimento, tanto numa cirurgia geral, numa cirurgia ortopédica, a gente vai evitar de fazer esse tipo de bloqueio anestésico e vamos optar por um bloqueio que seja mais confiável, né? Dr. Sérgio, Valdir de Perus. Valdir diz que tem gêmeos de 5 anos. Quando ele deve se preocupar com as guloseimas do dia a dia? Além dos doces, o que mais prejudica? E quer saber também quando os dentes de leite começam a ser substituídos? Não, os dentes de leite começam a ser substituídos mais ou menos em torno de uns 6 anos, né? Sim. E com relação com relação à alimentação, é claro e evidente que o açúcar é um fator determinante da cárie dental. Escovação, deixa eu aproveitar. A escovação das crianças, a partir de quando deve-se... Do momento que tem dente. Mas já vi colegas teus dizerem que a escovação da gengiva nos bebês, isso é possível? É um massageamento, né? Sim. É um massageamento, uma ativação. Né? É mais um massageamento ali, no sentido de ativar a circulação e permitir que aqueles dentes que vão erupcionar venham com mais facilidade, né? Vani de Lausanne Paulista, Dr. Carrijo, quando é necessário uma rinoplastia no caso de procedimento exclusivo para a saúde e não apenas para fins estéticos? Pergunta Vani de Lausanne Paulista. Tanto na rinoplastia estética quanto na rinoplastia reparadora não estética, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para a paciente é se ela respira bem. Se a paciente respira mal, a gente não vai optar por um tratamento estético. Nós vamos ter que fazer primeiro a parte funcional. A parte funcional quer dizer que é a parte interna do nariz, das válvulas internas, da parte óssea,
talvez o paciente tenha desvio de septo ou um calo ósseo por uma fratura na infância. Então, na maioria das vezes, a primeira pergunta que eu faço é se a paciente respira bem. Se ela respira bem, nós vamos pular uma etapa e vamos para os exames pré-operatórios para poder realizar a renoplastia estética. Se essa paciente não respira bem, ou não tem um sono legal, ronca à noite, respira pela boca, tem o pálato, que é o céu da boca, muito alto, a gente vai fazer toda uma propedêutica para poder descobrir qual que é a alteração respiratória, da função respiratória dessa paciente, para poder fazer tanto um tratamento reparador na parte funcional, melhorando a respiração da paciente e complementando com um tratamento estético. Doutor Sérgio, o senhor conseguiria em 1 minuto responder a Valda da Sé? Quais seriam as consequências quando a infecção de um dente entra na corrente sanguínea? Olha, se a pessoa tem prolapso de mitral, com certeza ela vai ter uma infecção cardíaca. Infecção cardíaca. Infecção cardíaca. Dentária vai se tornar uma infecção. Vai se tornar, e inclusive tem estudos que o problema periodontal influencia bastante no problema cardíaco, né? A Maura Nascimento de Sapopemba, doutor Carrijo, eu não entendi o que ela perguntou. O verão vem aí, quero saber se o sol é mesmo. E aí ficou, acho que faltou aqui raro. Mesmo prejudicial. Provavelmente deve ser prejudicial. Né? O sol, o doutor Sérgio aqui se manifestou já. O sol é sim muito prejudicial. Então, assim, a gente sabe que nessa época as pessoas abusam um pouquinho da exposição solar. O conselho que eu tenho a dar é que se hidratem bastante, tentem o máximo possível de ficar em áreas cobertas, sempre utilizar o protetor solar no mínimo de a cada 2 ou a cada 3 horas. Se for para um lugar que tenha banho, praia, piscina, sempre verificar se o seu protetor é à prova d'água, né? E sempre repassar a cada 3 horas. As manchas que as pessoas e as pacientes adquirem no verão, a gente batalha muito para tirar no inverno. Então, assim, a melhor coisa é a prevenção. Doutor Carrijo, eu agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Foi muito bom. Prazer todo meu, Zancopé. Obrigado. Doutor Sérgio Scalon, grato por ter vindo do nosso Gente que Fala. Muito obrigado a você ter lembrado da gente. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão e Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, a produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Na sequência, Trianon Marcos Calazans. Grato.